Seja muito bem-vindo ao Carreira Alfa. Nesse canal são passadas dicas semanalmente que vão te ajudar a se desenvolver profissionalmente e, consequentemente, pessoalmente. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto muito procurado e muitas vezes o conceito em si não é conhecido. E o que é procurado é o problema. Então vamos falar desse problema que é tão presente na vida de quase todo mundo que está em ascensão na carreira. Eu passei por isso diversas vezes, seja na hora de apresentar alguma coisa para o CEO da empresa ou numa consultoria, ou para apresentar algo para a equipe, que muitas vezes tem que ser de forma bem concisa. Então o que eu vou falar aqui hoje é de uma técnica muito utilizada principalmente por consultores no mundo inteiro, mas é uma técnica que eles mantêm meio que em segredo e hoje eu vou contar aqui para você. E nós vamos falar aqui de comunicação top-down. Ao pé da letra significa de cima para baixo, ou seja, uma comunicação descendente. Depois de 10 anos de experiência, eu posso te assegurar que essa daqui é uma das técnicas mais importantes que eu aprendi, pois por mais que você tenha boas ideias, se você não se comunica bem com a sua equipe, com seus colegas, seu chefe, com o CEO, numa consultoria, por exemplo, a ideia não vai para frente. Então, essa comunicação top-down vai te ajudar muito nisso. Ela é muito forte por trazer mais eficiência na sua comunicação e de forma objetiva ainda. Ou seja, é muito mais difícil pessoas interpretarem a ideia de forma diferente. Então, aqui nesse vídeo, de forma bem direta, a gente vai definir a comunicação top-down, por que ela é tão importante e eficaz. Depois a gente vai passar por um exemplo prático e eu vou comentar sobre outros exemplos também. Então vamos lá, a comunicação top-down, ela inicia com uma mensagem-chave e um formato de pirâmide. O que acontece aqui? Imagina essa pirâmide aí. Normalmente as pessoas têm essa tendência de trazerem os pontos, os argumentos no início da conversa já. A gente até aprende muitas vezes, tem uma introdução quando a gente aprende a fazer redação, mas a gente deixa a conclusão para o final. Mas o que a gente entende nesse mundo corporativo é que as pessoas estão cada vez com menos tempo, então é muito importante você já trazer a conclusão no início, ou seja, a mensagem-chave no início. Então nessa pirâmide a gente tem a mensagem principal no topo e aí a gente vai de cima para baixo, lembre-se do top-down, de cima para baixo aparecem as ideias que estão dando embasamento nessa mensagem principal. Aí vai ter o detalhe 1, o detalhe 2, o detalhe 3. Então, resumindo, a gente começa com essa ideia principal, depois que essa mensagem é dada, a gente traz os argumentos, os detalhes que vão te ajudar a explicar o porquê dessa ideia principal. E por que é tão simples essa definição, mas por que as pessoas não seguem isso? Existem alguns motivos diferentes, dependendo da pessoa. Geralmente, é porque a pessoa que está apresentando, ela já está muito técnica, ela já sabe muita coisa sobre aquele assunto. E é normal do ser humano a gente não só querer mostrar que a gente sabe tudo e a gente está por dentro daquele assunto, mas também da gente tentar explicar os detalhes na nossa própria cabeça quando a gente está tentando convencer alguém de algo. Ou seja, se eu sei muitos detalhes sobre aquele determinado assunto, provavelmente eu já gosto muito desse assunto. Eu poderia passar o tempo da minha vida ali falando sobre esse assunto, horas e horas, explicando sobre esse assunto, os detalhes para essas pessoas que estão assistindo, ou numa apresentação. Só que nem sempre é assim, geralmente não é assim. Você é especialista daquele assunto, você está apresentando aquele assunto para outras pessoas que não tem interesse, é claro que ela tem que tomar uma decisão baseada naquilo que você está apresentando, mas não é uma pessoa que tem que ver tudo que você sabe, todos os detalhes. E quando a gente sabe muito sobre algum determinado assunto, fica cada vez mais difícil da gente ter uma noção natural do que é mais ou menos importante. Por isso que é super importante você resumir esse assunto ou essa ideia que você quer trazer para convencer alguém. Então, numa comunicação top-down, sempre comece com uma recomendação ou uma resposta já ali, que seria normalmente na nossa cabeça a parte final, a conclusão. Tente trazer essa conclusão para o início e isso vai criar interesse nas pessoas de saberem os porquês, os detalhes que vão justificar essa ação final. E não perca tempo ali, se for numa apresentação, por exemplo, não perca muito tempo ali no começo da apresentação falando dos porquês, os porquês e no final você vai trazer a conclusão. Traga a conclusão no início. Limite também o número de argumentos, claro, dependendo da profundidade, nível de argumentos que você precisa trazer,
você vai saber exatamente o número que você precisa trazer. Mas o que eu recomendo aqui é entre 2 e 4. Eu tento sempre colocar esse número por volta ali de 3, porque se você precisa de, sei lá, 10 argumentos para comprovar alguma coisa, quer dizer que esses argumentos não são tão fortes assim, em geral. Mas depende muito do caso. O que eu recomendo é entre 2 e 4 argumentos. Bom, vamos para esse exemplo aqui, que a gente tem que convencer que abacaxi é a melhor fruta. Eu vou te dar duas opções e um tempo para você pensar em qual que é a resposta melhor, qual que é a opção melhor. Então nós vamos convencer alguém que abacaxi é a melhor fruta. Então a gente começa com: eu gosto muito de abacaxi e tenho comido muito ultimamente. Abacaxi tem um melhor sabor e ajuda a perder peso segundo a pesquisa X. O abacaxi tem os maiores valores nutricionais, pois é muito rico em vitamina C e manganês, segundo a pesquisa Y. Baseado nisso, abacaxi é a melhor fruta. Essa é a opção 1. Vamos para a opção 2 agora. Abacaxi é a melhor fruta baseando-se em seu sabor e valores nutricionais. Abacaxi tem um melhor sabor e ajuda a perder peso segundo a pesquisa X. Abacaxi tem os maiores valores nutricionais, pois é muito rico em vitamina C e manganês, segundo a pesquisa Y. Bom, como você pode ver, o texto está bem parecido em si, as palavras são parecidas, eu deixei de propósito para não atrapalhar o que a gente está analisando aqui, que é o top-down. Na sua opinião, qual texto é melhor? Qual opção é melhor para convencer alguém de que abacaxi é a melhor fruta? E se você respondeu a opção 1, saiba que ela está errada. Volta aí no vídeo, assiste ele de novo, você vai entender um pouco melhor sobre o top-down. E se você respondeu a opção 2, você acertou. Deixa aí nos comentários já. Bom, por que a opção 1 está errada? Nesse caso, olhando nessa perspectiva top-down. Vamos lá, primeira coisa. A gente começou a ideia aqui falando que gosta muito de abacaxi e tem comido muito ultimamente. Isso não tem nada a ver com a resposta. A gente quer convencer a pessoa de que abacaxi é a melhor fruta. Então a opinião ali, o que está acontecendo pessoalmente, ela não é tão interessante aqui. A gente pode até utilizar ali no final, se a gente tiver um tempo para falar sobre isso. Mas é uma coisa muito pessoal que não vai convencer ninguém. E o outro ponto aqui é que a gente utilizou os argumentos nos próximos parágrafos. E aí, só no final, a gente falou assim, baseado nisso, abacaxi é a melhor fruta. Então, assim, a gente deixou a mensagem principal lá pro final e gastou muito pouco ali de recurso nessa mensagem principal. Lembre-se de que você tem que convencer a pessoa quase que no primeiro instante ali nessa conversa. E já a opção 2, ela começa resumindo a nossa ideia principal, falando que o abacaxi é a melhor fruta, e a gente já meio que cita ali os motivos. Por causa do sabor e dos valores nutricionais. Aí a pessoa vai falar, por quê? Por que o sabor é melhor? E aí a gente tem a pesquisa X ali, que mostra que o sabor do abacaxi é o melhor, e além disso, ainda ajuda a perder peso. E a segunda, sobre valores nutricionais, a mesma ideia. Então a gente depois traz que tem os maiores valores nutricionais, porque ele é muito rico em vitamina C e manganês, segundo a pesquisa Y. E aí a gente utiliza esses argumentos no final para comprovar a afirmação que a gente fez, seguindo assim uma comunicação top-down. Ou seja, de uma forma prática, se você estivesse fazendo uma apresentação para mostrar que o abacaxi é a melhor fruta, começaria com essa ideia de que o abacaxi é a melhor fruta já, com a afirmação, e colocaria ali um resumo do que você vai falar depois. E aí depois disso você apresenta o porquê das coisas. Então você apresenta o que e depois o porquê dessa decisão, o porquê dessa afirmação. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tente colocar essa estratégia em diferentes comunicações que você tem no seu dia a dia. Você vai ver como isso vai te ajudar. E lembre-se que você precisa de um trabalho antecipado em geral, principalmente no começo, para seguir esse tipo de estratégia, principalmente se você for muito técnico naquele assunto. Então pare um pouco, antes de começar a escrever ali o slide, coloque isso num papel antes, quais são as ideias que você vai trazer, tente resumir isso de alguma forma para trazer a ideia principal. Essa ideia principal, muitas vezes, ela é mais importante do que o resto todo, porque esse resto todo só vai servir para embasar a sua ideia principal. Espero que tenha gostado, se gostou, deixa um like aí, coloca nos comentários também o que você achou. Se não for inscrito ainda, esse é o canal Carreira Alfa. Aqui a gente traz dicas semanais para você se desenvolver profissionalmente. Então deixa aí nos comentários, se inscreva no canal
e até o próximo vídeo.